Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte do Prosa Rural. Estamos chegando junto para mais uma edição de toda semana. Olá, Juliana. Oi, gente. Oi, Macau. Olha, vamos direto ao assunto porque o programa de hoje está recheado de novidades. Hoje vamos falar sobre uma tecnologia da Embrapa que tem a ver com coberturas vegetais na cultura de citros. É verdade. Manejar as coberturas vegetais pode ser a chave para trazer grandes benefícios para os citros. Com um bom manejo das coberturas vegetais nas entrelinhas do pomar de citros, o produtor garante a proteção do solo e, ao mesmo tempo, ajuda a promover a reciclagem de nutrientes para as plantas. Exatamente! A tecnologia apresentada pela Embrapa mostra que é possível sincronizar as roçagens das coberturas vegetais com os períodos de maior demanda nutricional da laranjeira durante o ano. Dessa forma, as plantas cítricas podem aproveitar os nutrientes contidos na biomassa das plantas de cobertura, que são devolvidos ao solo após a roçagem. Muito interessante essa técnica. Para a gente entender melhor, a nossa colega, a jornalista Léa Cunha, conversou com o pesquisador Francisco Alisson Xavier, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que trabalha principalmente com a cultura dos citros. Vamos ouvir? Um dedo de prosa. Quais são os nutrientes mais importantes para o crescimento vigoroso de uma planta cítrica? Eles são necessários durante todo o ciclo de produção? Bem, na verdade, todos os nutrientes eles são muito importantes, né, para o desenvolvimento da planta. Então, em primeiro lugar, a gente precisa propiciar um ambiente equilibrado em nutrientes. Como é que a gente sabe disso? Fazendo análise de solo, foliar todos os anos, né? Isso é importantíssimo, para a gente conhecer o que a planta está necessitando. Porém, existem alguns nutrientes que são mais absorvidos que outros. A planta precisa de um ou outro mais determinada fase, né, de crescimento dela. Os dois nutrientes que a laranjeira mais absorve são o nitrogênio e o potássio, né? O N e o K, lembra do NPK? Então o nitrogênio ele é responsável por esse crescimento vigoroso da planta, da sua copa, né? Aquelas folhas bem verdes, assim ela consegue fazer mais fotossíntese e ajudar a frutificação. Já o potássio ele controla a entrada e saída de água e quando ele faz isso ele também é importante durante a formação de frutos. Então a planta precisa muito de potássio nessa fase de floração e frutificação. Então, se nós podemos falar sobre quais nutrientes mais importantes, eu diria nitrogênio e potássio, embora friso novamente que é importante um equilíbrio de nutrientes para a planta. O que é mais importante na cobertura? A proteção do solo ou a liberação de nutrientes? Depende muito do enfoque que se deseja dar para esse tipo de prática, sabe? Se o seu solo já é rico, por exemplo, já é rico em nutrientes e apresenta boas condições de crescimento radicular, né? Então a função da cobertura, dessa planta de cobertura, a sua função de cobrir o solo deve ser priorizada. O solo coberto é muito importante para diminuir os riscos de perda, né? Tanto de solo como de água por erosão, diminuir as perdas de água por evaporação. Serve como se fosse um colchão para evitar a compactação durante o trânsito de máquinas, dentre outros aspectos. Agora, quando falamos em liberação de nutriente, a planta não está adicionando uma nova quantidade de nutriente ao solo, precisa entender isso, com exceção do nitrogênio, que a planta pode retirar do ar via fixação biológica, que é um assunto que a gente vai tratar mais na frente. A planta, o que acontece? A planta de cobertura, ela lança raízes lá mais em camadas mais profundas, pega esses nutrientes que estão lá em profundidade, que a planta cítrica não consegue absorver. Então ela coloca na sua biomassa, né? Ela cresce ali nas folhas, nos caules. Depois que essa biomassa decompõe, os nutrientes retornam para o solo e aí em profundidades em que a planta cítrica consegue absorver esses nutrientes. Essa é onde está a vantagem, né? Essas plantas retiram nutrientes em profundidade e aí depois concentra esses nutrientes em superfície. Então assim fica mais fácil da planta cítrica absorver. Então
depende o que é mais importante a função, né? Depende do seu ambiente, né? Eu diria assim. Como o produtor deve escolher a planta de cobertura? Quais são os principais fatores que ele deve levar em conta? O primeiro critério é definir qual é o papel mais importante que a planta de cobertura deve desempenhar na sua propriedade, né? Nós já falamos das funções de cobertura, falamos das funções de ciclagem de nutrientes. Por exemplo, se for um terreno com maior declividade, onde está o seu pomar, é importante que essa cobertura permaneça por mais tempo, né? Cobrindo o solo. Por quê? Para evitar a perda de solo por erosão. Então, o solo coberto é o primeiro mandamento aí. Nesse sentido, algumas gramíneas podem ser mais importantes. Além da cobertura nessas áreas declivosas, é muito importante lembrar que deve se plantar sempre obedecendo as curvas de nível. Então, curva de nível, plantio em nível e cobrir solo é a receita básica para evitar perda de produtividade de solo por erosão. Um outro critério para a escolha é que a planta de cobertura ela não seja extremamente exigente, né, por nutriente, para competir com a planta cítrica ou competir por água e nutrientes. Por exemplo, por meio de pesquisa que a gente faz, já realizou aqui na Embrapa, o amendoim forrageiro, por exemplo, não é muito bom quando ele está junto com os citros, porque ele é muito eficiente no uso de água, então ele compete muito com a água, com os citros. Então esse é um critério. O outro critério, disponibilidade de sementes no mercado. Então a gente vai selecionar também coberturas quando a gente tem mais facilidade, né? Porque é mais fácil de comprar. Não adianta querer plantar uma espécie que é difícil de encontrar semente. E por fim, a planta escolhida deve ser de relativo controle. Ou seja, quando o produtor quiser retirá-la da área, não, eu quero mudar a cobertura. Então eu consigo controlar, retirá-la. Ou se eu quero mudar de plantio, né? Se eu quero sair da citricultura e plantar outra coisa, então aquilo ali não pode, a planta de cobertura não pode ser uma invasora que você não consegue controlar, né? Seria um processo muito laborioso. Por exemplo, temos aí as braquiárias que tendem a permanecer na área e se não houver um controle é difícil de retirar. Então eu diria que esses seriam um dos principais fatores ou critérios. Ah, entendi. A Embrapa pesquisou e conseguiu estabelecer critérios para combinar, sincronizar as épocas de roçaduras com as exigências nutricionais da planta cítrica. Muito bom! E isso depende da cobertura escolhida. Agora eu tenho uma pergunta para o Alisson. Qual a melhor combinação de coberturas vegetais para a citricultura da Bahia e Sergipe? Embora não haja assim muita receita pronta, alguns dados de pesquisa conduzidos pela Embrapa mostram algumas opções. Por exemplo, a combinação de leguminosas com gramínea mostrou respostas muito positivas para a melhoria de solo, ciclagem de nutrientes, com reflexos, inclusive, em aumentos significativos de produtividade, de produção. Então, uma primeira resposta para isso seria combinar leguminosas com gramíneas, seria uma opção bem interessante. Essa combinação, por exemplo, feita com feijão de porco e milheto, foi muito interessante, muito positiva nas nossas pesquisas. A Crotalária juncea também vai muito bem nessa região, cresce com bastante vigor, produz bastante biomassa e ainda faz a fixação de nitrogênio, ou seja, ela adiciona nitrogênio no solo. As gramíneas braquiárias, né, decumbens e braquiária rosiziensis também são espécies que são bastante adaptadas na região ali do litoral norte, né, de Bahia e Sergipe. Produzem bastante biomassa também e cobrem o solo com muita eficiência, né? E por elas serem perenes, essas gramíneas, são recomendadas para as áreas que você não planeja mudar a cultura de interesse a curto prazo, ou seja, o pomar ainda vai durar muito tempo, então é importante essa cobertura de solo durante todo o ciclo da cultura, porque elas são mais difíceis de serem eliminadas da área, então são recomendadas quando você não vai realmente mexer na área. E aí essas gramíneas possuem vantagem de permitir esse corte da biomassa e essa biomassa roçada, né, ser aproveitada como cobertura morta, ali, tanto nas entrelinhas como nas linhas do plantio. Esse tem sido um padrão na citricultura paulista, né, o uso dessas gramíneas e aproveitamento de biomassa de cada uma delas. Então, a combinação depende muito desse interesse que se tem por gramíneas, por leguminosas. Vale lembrar que essa tecnologia da Embrapa relacionada a coberturas vegetais na cultura de citros atende a uma meta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, Organização das Nações Unidas, que é implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção,
que ajudem a manter os ecossistemas e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. Maravilha! Nada como um sistema de produção ambientalmente mais sustentável e que leve à adoção de práticas agrícolas para a conservação de recursos naturais como o solo, não é mesmo? Isso mesmo. Alisson e Léa, muito obrigada pelas informações. Toda técnica que consiga ajudar a proteger melhor o solo é importante para o produtor e para a natureza. Com toda certeza, Juliana. Para confirmar tudo isso, a nossa colega Léa falou com o citricultor Roberto Shibata, que é parceiro da Embrapa já há muitos anos, desde quando seu pai estava à frente da fazenda Lagoa do Coco, em Rio Real, no litoral norte da Bahia. Fala, produtor! A conservação do solo aumenta o teor de matéria orgânica e umidade. Uma das práticas usadas na fazenda, em parceria com a Embrapa, o Centro Nacional de Pesquisa, Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas, implantamos o uso de coberturas vegetais nas entrelinhas dos citros. Usamos vários tipos de cobertura, entre elas podemos citar feijão de porco, a crotalária, o cirato, o calopogone, o miletro, a braquiária decumbens e, recentemente, a vegetação espontânea. Algumas coberturas se destacaram, como o feijão de porco, que já era uma leguminosa usada na fazenda e adaptada bem aqui na região. Citamos que esse manejo tem que ser adequado às coberturas. Elas têm que ser plantadas na época certa, tem que ser roçada também na época certa, para que se tenha um maior aproveitamento delas. É um pouco complicado se a gente não faz essas operações em épocas corretas. As coberturas podem se tornar também competitivas, principalmente por água. É uma prática conservacionista muito eficaz, reduziu bastante o uso de herbicidas, roçadeiras e, consequentemente, o trânsito de máquinas, que aumentava muito a compactação do solo. Que legal! Que mais produtores sigam o exemplo do amigo Roberto Shibata para ter ótimos resultados. Isso, Macau! Agora, a Léa traz uma receita que parece muito boa. Uma deliciosa sobremesa de limão. Muito bem-vinda a essa receita, Juliana. Mas como é o nome? O nome é esse mesmo, sobremesa de limão. Então tá, vamos a ela. Receitas do Prosa. Olá, amigos do Prosa. Hoje eu vou passar para vocês uma receita chamada deliciosa sobremesa de limão. Ela lembra muito um brigadeiro. Ingredientes: 2 latas de leite condensado, uma caixa de gelatina sabor limão, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 1 pitada de sal. Modo de fazer: pegue o leite condensado, a manteiga e o sal e misture na panela por 8 minutos. Retire, coloque a gelatina e leve ao fogo por mais 10 minutos. Coloque em uma vasilha untada e deixe esfriar. Depois enrole e passe no açúcar. Fica uma delícia. Muito fácil essa receita, Juliana. Acho que até eu consigo fazer essa. Daí, gostei. Legal, Macau. Faça e traga um pouco para mim. Pessoal, nosso encontro chegou ao fim. Se tiver alguma dúvida em relação ao tema do programa de hoje, entre em contato com a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Anote aí o número: DDD 75, telefone 3312-8048. Repetindo, DDD 75, telefone 3312-8048. Se preferir falar com a gente pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Ficamos por aqui. Até a próxima, meu amigo e minha amiga. É isso aí. Grande abraço e até a próxima. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Léa Cunha. Edição, Jorge Macau. Locução, Juliana Freire e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Mandioca e Fruticultura.